Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa UCA de Linguagens. Eu sou a professora Vanessa Mafra de Língua Portuguesa e eu não venho sozinha. Exatamente, eu vou estar com vocês aqui nessa trajetória da Unidade Curricular de Aprofundamento. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar aqui com vocês. Então, vamos ver o que é que nós temos para a nossa aula de hoje? Então, o objeto de conhecimento, que é da aula 7, nós temos o seguinte: trajetórias e interesses pessoais e coletivos dos jovens, dentro do contexto das práticas de linguagem e de criação de ações empreendedoras. E o nosso detalhamento, autoconhecimento e mapeando interesses. Exatamente. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, então dando início à nossa aula, nós tivemos todo um contexto e hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento, se autoconhecer, o querer, não é, professora? Sim, é muito importante esse tema. É importante você se conhecer, até mesmo para assim consegue traçar seus objetivos, né? Exatamente. Crescer, porque quem não se conhece, como é que vai andar? Exatamente. Vai ali, então é importante se conhecer. Justamente o querer, né? Se eu me conheço, se eu conheço, eu posso também ajudar até os outros. Sim. Em determinados momentos. Mas será que eu realmente me conheço ou eu quero ser aceita pelas outras pessoas? Tem isso. Às vezes as pessoas mudam de comportamento. Eu sempre falo, você já fez teatro, você já praticou teatro? As pessoas dizem, não, eu nunca fiz teatro. Eu digo, você nunca contou uma mentira? Porque quando você conta uma mentira, você faz a outra pessoa acreditar que você está contando a verdade. Uhum. Você incorpora um personagem que você faz o teu público, vamos dizer, tua mãe, teu pai, que aquilo ali é verdade. Então isso é teatro. Isso é, então, às vezes as pessoas começam a agir de uma determinada forma para querer agradar o outro, não é, professora? Dependendo da situação, ele vai se moldando de acordo com a situação, né? Querendo, às vezes, ser aceita por um grupo, por umas pessoas. E aí, professora, o que é que nós vamos falar sobre isso? O que é que nós temos? A gente tem que se conhecer. Então, vamos lá verificar quem sou eu. Você sabe quem é você? Vamos lá, então, ver, né? Vamos. Quem sou eu? E aí? A gente analisando, né, vendo aí a sequência, e aí vem aquela coisa realmente, né, de quem é você? Vocês perceberam ali que sempre estava tentando se enquadrar no grupo. Então, primeiro foi lá, achei essa pessoa legal, quero me enquadrar. Tá lendo? Eu também vou ler. Tá fazendo exercício? Eu consigo fazer exercício. Nem gosto muito, mas eu quero me enquadrar, eu quero fazer amizade, então eu vou lá e faço. A pessoa está tirando foto, vou me enturmar, vou tirar foto. Tem gente hoje em dia que não gosta de tirar foto, né? Exato. Mas acaba tirando porque aquele determinado grupo, aquelas pessoas querem, e aí ele vai de acordo com a situação. E ali, infelizmente, houve uma união.
Não. Né? Então, Não. o autoconhecimento, existem 3 vertentes que eu gosto muito de ler sobre isso, que é o autoconhecimento, né? Você conhecer, primeiro você vai ter, vamos chamar de autocuidado. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, Sim. saber o que eu gosto, como eu sou. Aí o ecocuidado, que é o cuidar do ambiente. Ambiente não é só floresta não, gente, não é só mata, não é o ambiente, a sala de aula, é onde você está inserido, eu tenho que cuidar. Então, se eu me conheço, eu vou ter o cuidado também, porque aí eu vou estar também preservando o que é o ambiente do outro, que é ao ter cuidado, é o cuidar do outro também. Então, quando eu me conheço, eu posso também cuidar do outro de forma respeitosa, né? Não querer me adequar, eu tenho que saber, eu tenho que ter opinião. Por isso que nós perguntamos, você muda de opinião por causa dos outros? Então, qual é o seu caráter? Qual é a sua personalidade? Você tem que se autoconhecer. E nós trouxemos alguns conceitos. Vamos ver? Todos nós já nos fizemos essa pergunta em algum momento. O grande filósofo grego Sócrates já aconselhava: conheça-te a ti mesmo. Conhecer a si é a principal maneira de lidar com as mais diversas situações do cotidiano. Exatamente, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, conhecer-te a ti mesmo. Sócrates já falava isso, então um filósofo grego que já há muitos anos já falava, vamos, né, se conhecer. E vocês que estão aí, será que é isso mesmo? Às vezes nós temos uma atividade, nós temos um exercício, mas a maioria da sala não quer fazer. Ah, não vou fazer, não quero aí. Às vezes a pessoa está querendo fazer, mas fica com vergonha, porque a maioria não vai fazer, aí, eu não vou fazer. Mesmo que o objetivo dele esteja lá na frente, fazer um vestibular, prestar atenção nas aulas, fazer as atividades, mas como a maioria está bagunçando, está brincando, ele prefere também não fazer para ser aceito. Exatamente. Para não ser chamado de, é puxa-saco, é um nerd. É o nerd, né? Isso. É aquela modo de você ser excluído, você não ser tão bom. Não é porque você foi excluído porque você não era uma pessoa legal. É uma pessoa boa, mas quer se enquadrar ali num ambiente que não é saudável para ele. Se ele se conhecesse, ele não estaria tentando se enquadrar nesse tipo de ambiente, Exatamente, né? Como nós vimos ali no nosso vídeo inicial, não é verdade? Ela tentando fazer leitura, mas quem será? Será que ela se autoconhecia realmente, né? Ela precisaria ser aceita pelos outros? E aí nós temos mais um conceito, vamos ver? Então, qual o sentido da vida? Ao longo do tempo, vários filósofos se dedicaram a responder esse questionamento. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, por exemplo, acreditava que cabia aos seres humanos criar um sentido para a vida, uma vez que ele não vinha pronto. Então, dar o sentido. E nós trouxemos uma imagem para representar, né? Que é de um artista que nós vamos ver agora. Vamos lá? Ele vai criar, né? Então, ele está sendo moldado. Então, é uma releitura de uma obra de arte de Rodin, tá? Que é O Pensador, certo? Então, o homem, ele vai pensar, ele tem que pensar, ele tem que se autoconhecer, ele tem que falar assim, eu sou assim, eu sou desse jeito. A sociedade, às vezes, nós temos que viver, tem uma sociedade, tem comportamentos, não é verdade? Sim. Que as pessoas têm que se adequar. Mas eu não posso perder a minha personalidade, a minha essência. Isso. Quando a gente fala assim de não se moldar, é nesse sentido, né? Lógico que cada ambiente, com pessoas, a gente vai se comportar, sim, de formas diferentes, mas não no sentido de eu querer me enquadrar e mudar o que eu sou, mudar do que eu gosto. Não. Eu sei que eu tenho que me comportar no ambiente de trabalho de uma forma, na escola de outra, né? Enfim, a gente vai tendo comportamentos diferentes, mas é mais pela a boa convivência e não porque eu quero ser aceita, então eu vou me mudar, eu vou mudar tudo porque a fulana só gosta das pessoas se forem assim. Não é este caso, né, gente? Eu tenho que se conhecer ao ponto de me amar o suficiente, me conhecer e a outra pessoa me aceitar desse jeito, né? Exatamente. Nessa questão do comportamento a ser aceito, mas nós temos que pensar o seguinte, as pessoas, de repente eu gosto de usar roupas curtas, blusinhas curtas, bem sensuais e etc.
É a minha personalidade, legal, para você ir para uma praça, para você passear, para você andar, mas é a sociedade que nós estamos incluídas, eu não posso ir dessa forma a uma igreja, Sim, a um não templo, pode. entendeu? Eu não posso ir para um casamento, de repente, de qualquer jeito. Então, existem ambientes que nós precisamos fazer o quê? Respeitar. Isso. Certo? É como se você fosse visitar um país que tem uma cultura. Se você for lá um país muçulmano, você não vai sair de biquíni no meio da rua. Você vai ter que usar a burca, você vai ter que usar o vestuário que eles utilizam. Então, é assim na nossa vida, na nossa sociedade também. Você tem que saber respeitar o outro, você tem que ter o seu caráter, mas você também tem que aprender a respeitar o ambiente do outro. Pois é, como você mesmo falou, né? Que quando você se conhece, você respeita o espaço do outro. Exato. Então, o autoconhecimento não vai trazer benefícios só para você. Vai trazer, inclusive, para quem está próximo. Porque se você se autoconhece, você não vai ser aquela pessoa, por exemplo, muito sensível. Tudo Exato. Acha que está te ofendendo, ou que é para você, de repente. Exatamente. Né? Ou que sempre você está sendo excluído. Enfim, você se autoconhece, então não vai melhorar ao seu redor. Todos vão melhorar. O seu ambiente, como a Lúcia falou, o ambiente não é só natureza, é tudo onde a gente está inserido, né? Então, se conhecer é fundamental para conviver em sociedade também. Exatamente. Então, essa releitura dessa obra O Pensador é justamente que o homem pense, reflita, né, procure se autoconhecer. E aí, se autoconhecendo, você vai saber quais são as suas competências, quais são as suas habilidades que você pode empreender. Ontem eu falei o seguinte, que o empreendedorismo não é só financeiro, não é só aplicar, mas sim eu posso empreender no meu futuro. No meu projeto de vida, eu posso empreender o que eu quero. Então, para eu fazer uma faculdade, para eu chegar no vestibular e passar numa universidade pública, passar no Enem, eu tenho que colocar objetivos, eu tenho que empreender, não é verdade? Perfeito. Olha, quando a gente pensa muito em empreender, a gente pensa sempre num serviço, né, num produto, mas a gente não para pensar que empreender também é empreender no seu conhecimento, no seu futuro, exatamente, na sua carreira, né? Porque, querendo ou não, você vai sim oferecer um serviço lá na frente da sua profissão, certo? Exatamente. Então é muito bacana mesmo esse conceito de empreender. Exatamente. Nós trouxemos mais um pensamento, vamos ver. Então, para o filósofo francês Jean-Paul Sartre, né, 1905 e 1980, as pessoas estariam destinadas a ser livres e, assim, não haveria por que delegar a responsabilidade da sua própria vida ao outro. Então, olha aí, né, por que responsabilizar a minha vida ao outro? Muito legal, né? As minhas atitudes, eu tomei essa atitude porque o outro, porque sempre justificando através das atitudes do outro, né? Não, eu fiz isso porque foi a fulana, eu estava com a fulana, porque é minha colega. Tem aquele ditado que as mães falam muito, você não é todo mundo? Cabe perfeitamente, né? Não é? Você não é todo mundo, então você não pode delegar a sua vida, as suas atitudes para o outro. Certo? Então, agora, como eu dei o exemplo, nós não vamos fazer atividade, ninguém quer participar, bora conversar, ninguém vai interagir, porque a sala toda, mas tem um lá no cantinho que está querendo interagir. Eu não sou todo mundo, eu vou interagir, porque eu estou destinando para o meu empreendedorismo de estudo somente menos de 4 horas por dia. E o que nós estamos dando para vocês aqui é uma gota no oceano. E aí eu coloco uma outra palavra, professora, que é a palavra do jovem protagonista. Aqui nós estamos dando uma pincelada no empreendedorismo, no conteúdo acadêmico para vocês, mas o jovem protagonista, ele vai além. Ele sai da sala de aula, ele vai pesquisar, ele vai buscar mais material, que o nosso ambiente virtual está lotado de material, não é verdade? E ele vai muito além, ele está à frente. Não é um professor na sala de aula que vai fazer ele estudar. É a vontade dele, o empreendedorismo dele, é o se autoconhecer, o que eu quero como objetivo de vida. Falando aí sobre a maioria quer brincar e só tem um ali que quer. É bem interessante, quem aqui ainda não passou pela essa situação de que você faz parte de um grupo e esse grupo está todo mundo bagunçando e falta e tal. Chegou no final do ano, você reprovou e aquele colega foi lá e passou. Por quê? O que aconteceu? Ele soube administrar o tempo dele.
né? Exatamente. Focar. Ah, eu brinco aqui, mas eu sei da minha responsabilidade. Eu vou correr atrás disso. Então, é importante você administrar e saber o que você quer. Se você perder o tempo aqui, opa, eu vou correr atrás do meu prejuízo e vou não permitir, né, ficar para trás. Então, acontece isso. Se você não tem foco, se você não se conhece, qualquer um que atravessar o seu caminho vai te estagnar, vai parar ali. Só que essa pessoa talvez te parou, mas ela tem foco. Ela deu uma paradinha aqui, ó. Ah, mas eu vou continuar. Não vou desistir, né? Ele continua. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Não vai na onda, não, porque tem gente que parece que está na onda, mas ele está muito ligado no que ele quer. Exatamente. Nós trouxemos também outro conceito sobre o propósito de vida. Vamos ver? Para saber qual é o seu propósito de vida, é necessário que, antes de mais nada, você tenha consciência de quem é e de que como se relaciona com os outros e com o mundo. O ser humano transita entre dois aspectos, ser individual e ser social. Justamente o que nós falamos, né? Aquela questão, eu tenho minha personalidade, eu tenho minha forma de vestir, eu tenho meu caráter, mas eu sou um ser social. Eu tenho que respeitar o ser social também, o convívio com o outro. E aí as pessoas dizem, ah, mas aqui é tão difícil, os nossos objetivos, é tão difícil, o transporte, não sei o que, tem N obstáculos. Mas se você for conversar com cada um ou com cada profissional, com a professora Rafaela, com a professora Vanessa, com o professor Ademir, comigo mesmo, com a professora Lúcia, vai ter a nossa trajetória acadêmica, a nossa trajetória de vida tem todo um contexto de obstáculos, não é verdade? Entendeu? Então, são objetivos, são o que nós queremos realmente. Então, nós temos que saber superar esses obstáculos. Sobre superar, falando sobre o que você quer e tem os obstáculos, falar um pouco sobre a questão do você empreender, você vai empreender no seu futuro, e a gente fala assim, se eu alcancei, eu tive sucesso. Né? E às vezes a gente pensa que sucesso, sei lá, é fama, é muito dinheiro, não. E sucesso, ele é bem relativo. É o que você planejou para a tua vida. Se você planejou para a tua vida determinada situação e você alcançou, você teve sucesso. Por exemplo, eu planejei ser professora. Para muitos, ser professora não é ter sucesso. Exatamente. Né? Você é um fracassado para muitos, infelizmente, na nossa sociedade. Né? Mas para o que eu tracei para a minha vida, eu obtive sucesso. Porque eu tracei que eu queria o quê? Ser professora, que eu queria ser concursada. A melhor, né? Procurar ser a melhor, não é verdade? Então, dentro do que eu planejei, eu consegui, eu alcancei. Então, eu tive sucesso. Eu consegui empreender o suficiente para alcançar esses meus objetivos, certo? Exatamente. É como uma dona de casa. Eu não quero fazer faculdade, mas eu quero ser dona de casa. É a realização pessoal dela, é um projeto de vida. A pessoa se sente feliz, nós temos que respeitar, porque ela está se realizando, ela está realizando o projeto de vida dela, a felicidade dela. Tem gente que nasce para ser mãe, para cuidar do outro, para cuidar de si. Está feliz? Parabéns. Eu quero ser manicure. Legal, vamos empreender, mas vai ser a melhor manicure. Porque eu queria ganhar o salário da manicure da Ana Maria Braga. Tá vendo? Ele ia ser sucesso, muito sucesso. Exatamente. Então, existem profissões e profissões, o que diferencia é a qualificação, superação de obstáculo. E para isso, professora, o que nós temos? Nós temos aí a gente vai avaliar agora, né, assistir, na verdade, né, um trajeto, uma vida, um sucesso. A gente vai ver agora uma situação de um sucesso de uma pessoa. Prestem atenção. Olá, eu sou o professor Dyson Jardim, professor de Biologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, CEMEAM. Eu vim contar aqui um pouco para vocês como foi minha trajetória de vida, desde aquele momento que eu nasci, em 2 de setembro de 1975, onde meu pai, José Bernardo, e minha mãe, Sônia Jardim, muito humildes, desde aquele momento, na nossa fase de estudo, eles sempre nos apoiaram, sempre nos estimularam a estudar. Então, meu ensino fundamental, meu ensino médio, minha graduação e até a pós-graduação, eu sempre estudei em escola pública. Naquele momento lá em que minha mãe, professora da educação infantil, e meu pai, pedreiro, sempre com aquelas condições, né, que todos têm ali um pouco apertado, né, de como que as coisas
desenrolavam, né, ao longo do dia, ao longo do ano, eles sempre encontravam um jeito de nos apoiar nos estudos. E foi assim que em 1995 até 1999 eu realizei a graduação, escolhi estudar, né, a licenciatura em Biologia em uma universidade pública também, e creiam vocês que toda essa base que eu tive para chegar na escola pública foi de todo o estímulo e todo o apoio que eu tive ao longo da minha formação na educação infantil, né, no ensino fundamental e também no ensino médio. Eu lembro que eu era muito estudioso, sabe? Eu me dedicava, claro, tinha aqueles momentos de brincadeira, aquele momento do videogame, da televisão, mas eu sempre me preocupava com os estudos. E assim foi quando em 99 até 2000 eu fiz especialização. Em 2002 eu concluí o meu mestrado, né, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E lá em 2009 até 2013 eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo. Eu, que sempre estudei em escola pública, nascido em Manaus, amazonense, né? Era uma realização muito grande fazer parte desses estudos e de universidades públicas com grandes pesquisadores, com grandes estudiosos. E eu quero transmitir aqui para vocês que, com dedicação, você acreditando que você consegue e acreditando também que só o estudo é que transforma a nossa vida. E assim eu consegui chegar lá, né, com todo o meu trabalho, com a minha família e com todos os benefícios que toda aquela vida de estudo que eu tive, dedicação, me trazem até hoje. Então eu deixo para vocês aí essa mensagem de que não importa onde você esteja, não importa em que família você nasça, você decide a sua vida e o caminho que você quer seguir ao longo dela. Então, continue seus estudos, que você vai chegar lá e vai realizar seus sonhos. Show! Prestaram atenção na fala do professor Dayson, certo? Então, alcançar, né, esse autoconhecimento é muito importante. Sim, para o sucesso, como a gente estava falando, o professor é um exemplo de sucesso quando ele decidiu empreender no conhecimento dele, né? Exatamente. Então vamos lá continuar. Então olha só, para alcançar o autoconhecimento é essencial praticar a autoobservação e a reflexão sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos. Isso envolve reconhecer suas forças, fraquezas, compreender seus valores e crenças e estar aberto a feedback externo, né? Meditação, terapia, me ajuda para escrita reflexiva. Escrita, vamos botar no português, né? Então são ferramentas úteis nesse processo, é importante, né? Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, tem que procurar essa ajuda de profissionais, certo, gente? O autoconhecimento também exige honestidade consigo mesmo e disposição para enfrentar aspectos desconfortáveis da própria personalidade. Porque eu dei sempre, o problema é o outro. Exatamente. O problema é que a gente também, é aquela questão da nossa responsabilidade. A gente tem que pegar a nossa responsabilidade também, né? Muito bem. E aí, dando continuidade a esse momento do autoconhecimento, do querer, né? De repente, como a professora Vanessa falou, às vezes não é o outro, é você. Você não está se autoconhecendo, você está colocando a culpa do que está dando errado no outro, enquanto que o culpado é você mesmo. Então, a mudança de comportamento também é muito importante nesse processo. Se autoconhecer, eu vou ter mudanças, eu vou também saber entender o outro. E aqui nós trouxemos essa imagem, né, do espelho, que justamente o que eu sou, o que eu pretendo, como eu sou e como os outros me veem. Qual é a minha imagem refletida? Como é que as pessoas estão me vendo? É muito importante isso também. Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Então vamos ver algumas coisinhas aqui que nós trouxemos. Olha só, aqui estão algumas práticas que podem ajudar no desenvolvimento do autoconhecimento. Então vamos lá. Vamos lá, continuando.
Reflexão e autoanálise. Reserve um tempo para refletir sobre suas experiências, sentimentos e comportamento. Pergunte-se por que eu reagi dessa forma, ou o que realmente importa para mim. Né? Então, isso aí é para vocês refletirem. Vamos dar continuidade. Muito bem, vamos lá, sobre a questão de auto se observar, né? Então, olha só, escrita reflexiva. Escrever regularmente sobre seus pensamentos e sentimentos pode ajudar a clarear sua mente e identificar padrões de comportamento e pensamento. Olha aí, vão anotando. Vamos ver outra? Tem mais? Que pode ser uma ajuda. Feedback de outros, perguntar a amigos, familiares ou colegas de confiança sobre como eles te veem, podem fornecer uma perspectiva externa que você pode não ter considerado, aquilo que nós já falamos aqui, não é verdade? Vamos lá, temos mais um pouquinho de autoconhecimento para ajudar? Tem, olha só, meditação. Exatamente. E mindfulness. A meditação é se autoconhecer. Vamos lá. Essas práticas ajudam a aumentar a consciência do momento presente e a entender melhor seus padrões de pensamento e emoção. Isso aí é um momento para vocês refletirem. Ninguém vai nem comentar. Temos mais? Não, acredito que de observação... Temos teste de personalidade, avaliações psicológicas, ferramentas, né? Então, tem algumas ferramentas que podem ajudar vocês, ou outros testes de personalidade que podem oferecer insights sobre suas preferências, estilos de comunicação e comportamento. Isso aí ajuda muito mesmo. Continuando. Ok, então vamos agora falar sobre explorar o autoconhecimento. Temos um conceito, vamos ver? Nós temos ali a sessão da terapia, né, que a gente estava falando. Se não está conseguindo, é importante ter ali um profissional. Então, um terapeuta, um coach pode ajudar a explorar profundamente seus pensamentos, emoções e comportamentos, ajudando você a entender melhor quem você é. Então, anotem. E aí, explorar esse autoconhecimento, certo? Experimentação e exposição de novas experiências, experimentar coisas novas e sair da zona de conforto pode relevar aspecto que você, né, ainda não conhecia. Vamos lá? Continuando. Temos mais. E aí, explorar o autoconhecimento é um processo contínuo e pode ser extremamente enriquecedor, tanto para o crescimento pessoal, quanto para a forma como você se relaciona com os outros e com o mundo ao seu redor, certo? Então, aqui nós falamos sobre esse autoconhecimento e nós escolhemos, né, professora, um poema, que ele é uma música que vocês podem pesquisar depois, mas ele vai ser recitado, que o título é Traduzir-se. Vamos ver? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Será arte? Será arte? E aí, professora? Muito bem, olha só, uma parte de mim, então é ali aquela questão mesmo, né, de saber. A gente vai ali sendo dividido, a gente não é só um padrão. Uma pesa, outra pondera, né? Traduzir-se é uma questão de vida ou morte, né? De repente ela é calma, mas de repente ela não é mais. Não é. Então as pessoas são isso, né? Acontece tudo isso. E o autoconhecimento é muito importante. Aqui nós trouxemos algumas dicas para você refletir e pensar. Isso, para se autoconhecer e evoluir, né, gente? Exatamente. E fazer o quê? O empreendedorismo no futuro.
certo? Então, finalizamos a nossa aula, né, nesse momento. Então, agora vamos... Até a próxima, então. Tchau, tchau.